Olá, olá, querido aluno, querida aluna, estamos aqui de volta, olha eu aí, professor Milvio Braga, começando com vocês a nossa dica de número 10. Pois é, né, tem aquela brincadeira dos dedinhos, você acha que vai acabar agora? Você acha que vai acabar porque acabaram os dedinhos, acabaram as dicas? Aguarde cenas do próximo capítulo. Meus queridos, minhas queridas, dica de número 10, mais uma alteraçãozinha, mais uma nova regra com relação à pensão por morte. E num caso muito sugêneres, muito específico, porque ele fala em fraude. E pelo nosso ordenamento jurídico atual, fraude nunca pode ser presumida. A fraude ela sempre tem que ser comprovada. E o artigo, nesse ponto, foi muito bem redigido para garantir esta comprovação de fraude, tá certo? Então, vem comigo, vamos dar uma olhada na dica número 10. Joga a gente lá, produtor. Obrigado, produtor. Olha lá, gente. Dicazinha de número 10. Assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, você pode ver que, de cara, o artigo já conta pra gente, lá o artigo 74, parágrafo 2º da 8213, introduzido aí pela legislação atualizada, ele já assegura de cara o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, eu não posso presumir, tá certo? Tanto a fraude quanto a simulação na união que se seguirá deve ter comprovada, tá certo? Comprovada. Mas vamos lá. Assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, se comprovada a qualquer tempo. Ué, professor, não tem aquela história de prescrição e decadência? Aqui não vai ter aquele negócio de 10 anos para a administração pública rever o seu ato e tal? Não. Por quê? Lá no finalzinho do artigo que fala da prescrição da decadência, ele diz salvo má fé. E se você tem aqui, pelo contraditório e pela ampla defesa, a comprovação da fraude, fica comprovada a má fé. Então eu posso rever a qualquer tempo. Para este tipo de revisão não há, tá certo? Prazo de prescrição ou decadência. Vem comigo, voltando, olha lá. Então, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, se comprovada a qualquer tempo em processo judicial. Outro detalhe importantíssimo, não basta o procedimento administrativo, tá certo? Tem que haver a interposição de uma ação judicial. Eu tenho que ter um processo na justiça impetrado pelo INSS contra o segurado em que se está apurando a fraude, para que então eu tenha o contraditório e a ampla defesa e uma sentença condenatória declarando que houve a fraude. Aí então eu vou ter as consequências. Seguindo. Então olha lá. Em processo judicial, a simulação ou a fraude no casamento ou na união estável, eu chamo sempre de convivência marital, ou seja, a formalização do vínculo matrimonial, né, seja pelo casamento, seja pela união estável, pela convivência, ou a formalização destes com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, o cônjuge ou o companheiro, conforme for o caso, perde direito à pensão por morte. Então, nesse artigozinho aqui específico, introduzido pela legislação atualizada, após a edição da 13.135 de 2015, tá certo? Após a introdução dessa legislação, o que acontece? Eu não posso mais casar ou constituir união estável, convivência marital, tá certo? Com a finalidade exclusiva de constituir um benefício previdenciário de pensão por morte. Então, a gente está falando, pessoal, daqueles casinhos em que eu caso ou eu constituo provas de uma união estável, que a união estável, por exemplo, pode ser realizada mediante celebração de contrato em cartório de registro civil. Eu não posso formalizar esta união, essa convivência marital, se o meu objetivo é único e exclusivo em constituir o benefício de pensão por morte ou qualquer outro benefício previdenciário.
eu, cônjuge que casei com este intuito, perco o direito à pensão. São aqueles casos em que você tem um segurado já em estado crítico de saúde ou próximo do óbito e ele constitui casamento para transformar, ou união estável, para transformar este cônjuge em um dependente com possibilidade de recebimento de pensão, sendo que, em alguns casos, é notório que não há um vínculo emocional entre o moribundo, aquele que está prestes a morrer, o segurado, instituidor, e o dependente recém-casado ou recém-convivente. Então, nestes casos, a legislação está agora garantindo, não existia esse termo na lei, na 8213, não tinha essa norma, tá certo? Agora a gente tem esta norma que protege a Seguridade Social, protege o regime geral de previdência social contra a fraude para fins de concessão de benefício. Antigamente existia uma figura comum no INSS, na nossa Previdência, no RGPS, que era chamada de viúva negra. O que era viúva negra? Tá? A pessoa procurava segurados próximos ao óbito, então normalmente dentro de hospitais, em situação de internamento, já com a famosa frase do desenganado pelos médicos, e aí ela procurava a família, perguntava se aquela pessoa tinha algum dependente que poderia receber a pensão, ou seja, se ele era casado, se ele tinha algum filho inválido, alguma coisa assim. Se a pessoa não tivesse e fosse segurado do INSS, aposentado ou contribuinte, ela se oferecia para a família para casar com o cidadão, para, após o óbito dele, ela poder requerer a pensão por morte e dividir o valor com a família. Porque se essa pessoa não tem dependentes legalmente registrados como capazes de receber a pensão por morte, com a morte dele, as contribuições previdenciárias, enfim, teriam um fim. Ele não poderia deixar a pensão para ninguém porque não tem nenhum dependente habilitado. Então ela se colocava à disposição da família para casar, ser uma dependente e aí poder receber a pensão e dividir com a família. Por que eu digo antigamente? Porque até 1995 as pensões elas poderiam ser acumuladas. Eu poderia ter tantas pensões quantos fossem os meus parceiros, né, constituídos legalmente através de casamento ou de convivência, que tivessem falecido. E aí eu ia pegando pensão. Existiam essas viúvas negras. Então o primeiro bloqueio para essas viúvas negras foi a impossibilidade de acumular a pensão por morte de companheiro ou cônjuge, que veio com a Lei 9.032 de 95. A partir dali eu não posso mais acumular pensão, eu posso escolher a mais vantajosa. E agora veio mais incisiva ainda a legislação dizendo, olha, se você está casando ou constituindo união estável só para receber a pensão, você corre o risco de não receber essa pensão, de perder essa pensão, ou pior, em se constatando a fraude e você tendo recebido o benefício, você pode ser condenado a devolver tudo o que recebeu, tá certo? Então, artiguinho novo introduzido pela 13.135, parágrafo 2º do artigo 74, que também é um limitador para os dependentes da pensão por morte. Tem que tomar cuidado, tem que pensar muito bem na hora de constituir o casamento ou a união estável. Beleza, galera? Tranquilo? Um forte abraço, bons estudos e eu te vejo na nossa próxima dica. Tem próxima dica sim! Ah, professor, eu quero ver o que você vai fazer com os números. Deixa meus dedinhos aqui que eu já sei como é que eu vou fazer para você os dedinhos na nossa dica de número 11. Um forte abraço, meus queridos, e até lá. Valeu, tchau, tchau.